Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente falar de Bahia. Bahia segue de folga, né? Terceiro dia de folga, Bahia retorna aos treinos nessa quarta-feira e saiu, né? Saiu o adversário do Bahia na Copa do Brasil. Bahia que joga no final de semana e joga no meio da semana da Copa do Brasil. É sobre isso que a gente vai falar, né? Então, vamos falar do jogo do final de semana e do jogo do meio de semana do adversário do Bahia na Copa do Brasil. Mas antes, é claro, aquele nosso jabazinho básico, ó. Estamos querendo chegar aos 6.000 inscritos, então se você não é inscrito, dê essa moral aí, ajude a gente a chegar a esses 6.000 inscritos. Se você já é inscrito nosso, aquele nosso, ó, muito obrigado. E o lembrete, deixa o like, deixa o joinha, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo com quem você gosta e quem mereça ser bem informado sobre o Bahia, beleza? Então, partiu para a gente falar do Bahia. Bahia de folga, né? Bahia jogou no sábado, brocamos o Grêmio e aí descansamos no domingo, descansou na segunda e terça-feira o Bahia descansa. 3 dias, né? 3 dias de descanso para o Bahia. Tudo isso por quê? Porque agora o Bahia vai engatar aí uma sequência, né? Bahia volta aí aquela sequência de quarta, domingo, ou seja, meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana. Depois de 2 semanas parado aí, né? O Bahia vai engatar essa sequência de jogo meio e final de semana. E aí, né? Bahia retornando aos treinos nessa quarta-feira. Quarta-feira deve ter coletiva. A gente vai transmitir aqui, vamos botar um vídeo da coletiva para vocês e a gente vai falar um pouco do treino. Mas hoje, né? Não teve Bahia, mas teve sorteio de Copa do Brasil. Copa do Brasil, né? Que, como a gente já sabe, essa era a pergunta, né? Quem você queria enfrentar? Eu confesso a vocês, né? Que desses times aqui eu não gostaria, mas infelizmente aconteceu. Eu não gostaria de enfrentar nem o Flamengo, eventualmente o Atlético Mineiro, nem o Flamengo, nem o Atlético, porque para mim esses dois aqui são os times mais fortes, né? Seriam os mais complicados para a gente enfrentar. Aí, além disso, a gente teria também aqui o São Paulo, que seria um time mais difícil, e os demais eu acredito que não seriam tão complicados, mas é claro, né? Chegou nesse nível aí, os 8 melhores times da competição, todos os jogos seriam duros e seriam difíceis. E aí aconteceu de a gente acabar pegando, né, o time do Flamengo, né, e sobrou para mim, né, o time que compete mais, o time que tem aí uma regularidade há muito tempo, né, que nós não conseguimos vencer no Brasileiro e, né, é o jogo que temos aí, tá? Agora, torcer. Mas também é o seguinte, né? Nós vencemos o Botafogo era o líder do campeonato, nós conseguimos vencer o Botafogo, então, filho, tá aqui. Então é o seguinte, se nós vencemos o Botafogo, a gente tem que jogar para vencer, né? E esse aqui é o time. Quarta de final, confronto definido, Bahia contra o Flamengo. Claro, antes de Bahia e Flamengo, a gente tem aí um joguinho, né? Nós temos o Botafogo. Vou mostrar para vocês aqui na CBF TV o momento do sorteio, né, em que foi definido o chaveamento Bahia e Flamengo. Vamos acompanhar aqui rapidinho. E veio o Flamengo. Flamengo, então, primeiro time sorteado para o confronto de número 3 para 4 títulos de Copa do Brasil, o último conquistado em 2022. 4 títulos de Copa do Brasil. O Flamengo conhecerá seu adversário agora.
Evelyn. Agora tem que começar a ser mais criativa ali para misturar as bolinhas, né, Evelyn? Só tem 3, não podem ficar paradas no mesmo lugar. E veio o Bahia, confronto de número 3, então formado, com o Flamengo e Bahia. Bahia é o único representante da região Nordeste aqui nas quartas de final. Está chegando. Tá aí. Bahia, né? Então, deu o jogo mais difícil. Mas agora, se nós queremos ser campeões, então, esse é o jogo. Flamengo e Bahia. E aí o detalhe, né? A sequência ficou a seguinte. Mando de primeiro aí você viu o sorteio primeiro você viu o sorteio dos confrontos e depois veio o sorteio do mando de campo. No sorteio do mando de campo, o Bahia acabou por jogar a primeira partida em casa. Tá aí na tela os mandos de campo. Então, Bahia joga a primeira partida já na quarta-feira da próxima semana em casa contra o Flamengo, né? Em data e horário a ser definido. E aí, 2 semanas depois, o Bahia joga contra a partida de volta. Então, estimativa aqui, segundo o calendário, é que o Bahia jogue no dia 28 ou 29, certo? Aí você teria uma parada aí de data FIFA no meio da semana. O Bahia retornaria no dia 12 para jogar contra o Flamengo na volta. Então, primeiro jogo em Salvador, segundo jogo no Rio de Janeiro, certo? Esses são os mandos de campo. E, claro, né? O chaveamento ficou dessa forma. Já está definido, né, a sequência do chaveamento. Bahia ficou desse lado aqui da chave. Bahia enfrenta o Flamengo. Se o Bahia vencer a equipe do Flamengo, se o Bahia conseguir passar do Flamengo, o Bahia enfrenta o vencedor de Corinthians e Juventude. Ou seja, né, passando aqui do Flamengo, a situação tenderia a melhorar, né? E o nível um pouquinho menor. Mas, né, agora tem que jogar, né? Diga aí o que é que você achou. O que é que você achou? Qual a sua opinião sobre o Bahia enfrentar o Flamengo na Copa do Brasil? Jogo difícil, mas o Bahia mostrou que consegue competir bem, né? Então, nossa esperança aqui no Esquadrão é que a gente consiga fazer o nosso resultado em casa, fazer o resultado na Arena Fonte Nova para, né, quem sabe, tentar lá competir mais no Maracanã, beleza? Nós aí falamos, né, do Flamengo, da escolha do sorteio do Flamengo, só para a gente acompanhar aqui, vamos dar uma olhadinha na sequência de jogos, né? Vamos ver como é que ficou a sequência, de jogos do nosso Bahia. Né? Tá aqui na tela, ó, sequência de jogos do Bahia. Bahia volta aos treinos, nós falamos nessa quarta-feira, então Bahia treina quarta, treina quinta, treina sexta, treina sábado, 4 dias de treino para no domingo o Bahia enfrentar aqui, ó, a equipe do Botafogo. Aí o Bahia enfrenta o Botafogo no domingo, tá? E já volta aqui na quarta-feira, provavelmente, data a confirmar, aí seria quarta ou quinta, né? Vai saber. E no meio da semana enfrenta a equipe do Flamengo. Então, Bahia enfrenta o Flamengo. Depois disso, o Bahia vem aqui na sequência, ó, vai a Bragança Paulista para no dia 1º de setembro enfrentar a equipe do Bragantino. Tem uma pausa aqui de 11 dias, né, para poder enfrentar no dia 12 de setembro a equipe do Flamengo. Ou seja, o Bahia vem aqui, tem a possibilidade de se recuperar, né? Tentar aqui, independente do resultado, tem 10 dias aqui, 5 a 10 dias para se preparar e competir bem
no jogo da volta contra a equipe do Flamengo, tá? E aí, já que a gente está falando de Flamengo, vamos dar uma olhadinha aqui no Flamengo também. O Flamengo tem a mesma sequência, o Flamengo enfrenta o Bolívar, Bragantino, né? Então tem o Bolívar que ele joga na quinta-feira, depois ele tem o Bragantino no domingo, né? Pelo Campeonato Brasileiro, e aí, meio de semana, o Flamengo enfrenta o Bahia pela Copa do Brasil. E aqui, depois, o Flamengo tem, ó, dia 1º, o jogo contra o Corinthians e descansa 11 dias. Então, o Flamengo também tem aí os seus 11 dias de descanso. Só que... E aí tem um detalhezinho, né? Você tá vendo aqui a tabela do Flamengo. Essa aqui é a sequência de jogos do Flamengo. O Flamengo também tem esse pequeno hiato, né? Esse pequeno intervalo do dia 1º até o dia 12 de setembro. E o que acontece nesse período aqui? Nesse período do dia 1º ao dia 12 de setembro, ó, 2 jogos da seleção brasileira, tá? Então, tem convocação de seleção brasileira, tem amistoso aí de seleção. E nesse amistoso, o que acontece? O Flamengo é o time que provavelmente vai ter aí vários jogadores. É data FIFA, então, data FIFA, Flamengo deve ceder alguns jogadores. Deve ser uma briga aí para ver se o Flamengo vai liberar esses jogadores ou não. O Brasil vai enfrentar o Equador e o Paraguai. Não é nem a data FIFA, é para as eliminatórias da Copa de 2026. Então, provavelmente esses jogadores aí, né, os melhores jogadores do Flamengo deverão viajar para competir pelos seus países. Então, e será que eles voltam aí para poder, em tempo de jogar contra o Bahia? Será que eles voltam cansados? Esse é o grande ponto, essa é a grande dúvida, essa é a interrogação. O fato é que, né, o nosso Bahia só tem, teoricamente, um único jogador selecionável, que seria o Santiago Arias, ou, eventualmente, o Lúcio Rodrigues, mas o mais provável é o Santiago Arias. Então, mais uma coisinha para a gente se pegar. Diga aí, torcedor do Bahia. Quero saber o que você achou do Flamengo, tá? Semana difícil, né? Semana aí, as próximas semanas vão ser difíceis. Até o de hoje, até o dia 12, nós estaremos na expectativa. Primeiro, para o primeiro jogo da Copa do Brasil e depois o segundo jogo no Rio de Janeiro. Mas antes a gente tem aí, no meio do caminho, nós temos o Botafogo no domingo e nós temos na semana seguinte o Bragantino. Sobre Botafogo e Bragantino a gente vai falar mais à frente, beleza? Estádio Esquadrão, a gente agradece, fica por aqui. Um abraço e já fui, papá!